livro didático, só um aspecto que eu acho que é o acesso, né, do aluno, que o aluno vai ter a esse livro digital, né, esse livro virtual. Me parece que são poucos computadores para a quantidade. Acho que uma diretora estava falando, 1.500 alunos que poderiam ter acesso a fariam uso desse livro, esses livros virtuais, mas tem apenas 80 computadores no colégio, né, na escola. Então, como ter acesso a isso? Em casa também, a questão de internet eficaz, de computador, para poder ler, para poder estudar. Você não acha? Eu acho que tem um aspecto que a gente tem que pensar a partir do que tem sido a reforma do ensino médio no estado de São Paulo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso de maneira mais detalhada, mas eu acho que é importante dizer que, em primeiro lugar, né, que o problema do acesso, né? Isso que você está dizendo está muito relacionado à questão do acesso. Boa parte das escolas hoje estão no estado de São Paulo, não tem estrutura suficiente para dar conta disso tudo que está se falando por aí, se propagandeando, né? E o livro didático é uma questão importante também, né? Porque está muito relacionado, né? Essa lógica da tecnologia, a maneira que se utiliza a tecnologia, precisa ter um equilíbrio, né? Então, aquilo que a gente estava falando, se nós temos uma política pública que dá respostas há décadas, para que você vai mexer nisso? Para que você vai mexer em jogo que você está ganhando, né? Como diz a sabedoria popular. Para que isso, né? E aí, quando você olha para as coisas, para o que o mundo está dizendo, você fica mais de pé atrás ainda, porque agora no finalzinho do mês de julho, saiu um estudo da Unesco colocando uma preocupação importante com o uso excessivo da tecnologia na sala de aula, né? A tecnologia ela precisa ser utilizada de modo a trazer respostas para a humanidade. E não pode ser o contrário, né? Não pode ser uma coisa que responda aos interesses do mercado e que não olhe a questão da relação entre as pessoas. Então, eu acho que é uma grande disputa que a gente precisa fazer e essa experiência que a gente está tendo aqui, espero que ela chegue no máximo possível de pessoas que discutam isso, porque é uma reflexão não menos importante. A gente precisa entender qual que é o papel da tecnologia, né? Quais que são os limites da tecnologia num momento como esse. O mundo está dizendo que não é bem por aí. A Unesco está dizendo, olha, cuidado com a tecnologia. Eu acho que a gente precisa ter limites. Mas quais seriam os malefícios, digamos assim, do uso da tecnologia? Em sala de aula. Né? Em sala de aula, se você usa de maneira sem cuidados devidos, você tem um problema de déficit de atenção muito grande, né? Então, essa coisa do desenvolvimento cognitivo está muito relacionado à atenção que você tem, né? Então, se você está o tempo inteiro num celular, se a gente vai para um restaurante e de repente você fica somente no celular, né? Você de um lado, eu do outro, né? A gente pouco vai ter interação um com o outro. Eu acho que é questão da interação. Exatamente. Né? Na sala de aula, isso tem se repetido. Uma das grandes dificuldades do professorado paulista tem sido essa, né? Como lidar, né, com um jovem que está totalmente voltado, focado a sua atenção para a questão do celular e não consegue se prender àquilo que está sendo desenvolvido em sala de aula. Isso é uma coisa. Outro elemento, né? O tempo que você fica preso a uma tela. Aquele tempo que você fica preso à sua tela, hoje tem pesquisa sobre isso. Isso mexe com o teu sono, isso mexe com a tua atenção, né? Isso mexe com o seu aprendizado propriamente dito. Porque é tudo muito rápido e você não consegue
garantir o tempo para a sua reflexão, né? Então, isso precisa ser reavaliado. A Suécia, por exemplo, semana passada, saiu algumas reportagens, né, que as pessoas que tiverem interesse podem estar observando isso. E a Suécia, ela de 95 em diante, ela colocou um projeto de 100% de todas o seu desenvolvimento em sala de aula voltado às questões digitais, né? Eles estão mudando isso agora. Eles vão investir mais de 40 milhões de euros para que os livros didáticos voltem para as escolas. Olha. Eles vão investir todo esse montante porque estão percebendo que há uma diferenciação do aprendizado quando se tem um livro físico e quando se tem um material digital. Então, nós precisamos olhar para essas coisas. A gente precisa olhar para aquilo que está acontecendo no mundo. Para essas experiências, Para né? essas experiências, exatamente. Por que num momento como esse, onde sai um estudo da Unesco, que tem o peso político que tem, né, experiências de países bem sucedidos do ponto de vista da educação, como a Suécia e muitos países aí da Europa. E por que a gente não olha para isso no momento em que a gente vive? Por que a gente vai na contramão disso? Porque é isso que o FEDER está fazendo. Uhum. Né? O que o FEDER está fazendo é uma verdadeira tomada de assalto aos celulares, por exemplo, com essa história dos aplicativos e desrespeito ao livro didático. Né? Que no momento em que as pessoas estão conversando sobre isso de maneira a olhar mais para essa questão da construção do conhecimento. Então, eu acho que são elementos que a gente precisa olhar com muito cuidado. E não é só uma perspectiva, Eneida, de sou a favor ou sou contra. Não é um fla-flu. Sim. É aquilo que as pesquisas estão demonstrando, é aquilo que a realidade no mundo está mostrando para a gente. Né? Não podemos colocar todas as energias na questão digital, até porque nos parece que, pela situação que está acontecendo, é mais um interesse econômico do que propriamente pedagógico, né? E aí a gente realmente não olha para o aprendizado das nossas crianças. Inclusive, eu acho que a gente estava conversando, daqui a uns anos a gente vai ter uma perspectiva, vai olhar assim, com uma perspectiva da consequência de tanto uso de celular, de tela, de tecnologia, enfim, para o aprendizado, para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento de afetos, de relações. Né? Eu acho que as consequências, algumas experiências estão aparecendo, como você citou, né, na Suécia, o relatório da Unesco, mas daqui a uns anos a gente vai ver, quando os alunos, as crianças se tornarem adultas, né, as consequências de toda essa tecnologia. Né? Fora que eu acho o professor, por exemplo, quando ele passa uma pesquisa ou que se construa algum texto, essa questão aí da inteligência artificial, dessas novas tecnologias, que tem facilitado muito, né, a pesquisa, mas elas também têm um outro lado, né, Serginho? Olha, esse comentário que você traz, ele traz junto uma inquietude, assim. Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, sabe? Porque não é raro, uma vez na semana, ter uma professora, um professor ligando, questionando essas coisas. Não é raro, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Como é que vai se dar como é que as próximas gerações vão ficar? Né? Sendo que hoje é muito comum, a gente estava até brincando um pouco com isso, né? Fazendo algumas reflexões, né? Hoje, cada vez mais, a gente percebe que as pessoas que estão perto da gente, realmente, na verdade, elas estão longe, né? E as pessoas que estão longe parece que estão perto. De modo que isso explica, né, o porquê que você está, de repente, num restaurante ou numa sala de aula e as pessoas não se falam, não se conversam. Né? Como é que vai ser isso? Né? O que você vai desenvolver quando se você não tomar um cuidado
para produzir um texto, se você sabe que se você coloca algumas palavras-chave lá e o texto sai todinho. Como é que vai ser isso? Né? Já tem vídeos, pra gente né, pensar, pra gente pensar um texto, eu vou escrever um texto sobre determinado assunto, tem que ter o começo, o meio e fim, né? Eu tenho que ter um acúmulo intelectual para que eu consiga falar sobre determinados assuntos. Aí eu coloco algumas palavras-chave e aí o texto sai lá prontinho. Como é que vai ser como é que serão as próximas gerações numa situação como essa? Exato. Quais os efeitos disso, né? Quais os efeitos? Porque você precisa de conhecimento para conseguir pesquisar, elaborar palavras, né? Concatenar palavras para produzir um texto, por exemplo. E ali sai tudo pronto. Então, é o que você falou, quer dizer, daqui a uns anos é que a gente vai ver os efeitos disso, né? As habilidades que vão ser destruídas e talvez outras criadas, não sei. A gente... Pois eu acho que são coisas assim, não, isso é pano pra nota, manga. Né? Pano pra manga, Serginho. E o professor tem que dar nota, né? Com relação a isso. Mas dá para saber, né? Quando o texto não vem do aluno, né? Quando aquilo ali é construído de outra... Não dá? Então... Eu acho que até é possível. Agora, sempre é possível. Agora, objetivamente, você pedir um tema, um texto sobre... Vamos pensar aqui sobre a questão do meio ambiente. Você pediu um texto e a pessoa te entregou um texto. Mas tem que deixar claro. Né? E você vai corrigir aquele texto. Não pode ser, tem que ser seu, não de outra pessoa que você... Ou de uma inteligência artificial. Então, assim, o que veja bem, o que eu tô provocando aqui com essa resposta não é uma ideia de que a gente tem que ser contra a tecnologia. Acho que o ludismo passou já faz, né, muitos anos, né, bons séculos. Agora, objetivamente, se não tiver uma maneira muito precisa de como lidar com a tecnologia, eu acho que a gente tem mais a perder. Porque a tecnologia, ela, como eu disse, ela não pode estar a serviço do mercado. Ela precisa estar a serviço da melhoria da vida das pessoas. Não da destruição dos afetos, mas da construção dos afetos. Não do distanciamento entre as pessoas, mas da aproximação das pessoas. Então, tem uma inversão de valores colocadas na sociedade. E a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa pensar sobre isso. A filosofia, certamente, ela vai produzir muita literatura, já está produzindo muita literatura e a gente precisa estar antenado nisso. Sim. Todos os trabalhadores precisam, e as trabalhadoras precisam estar antenados nisso. Sim. De todas as categorias. Porque é uma questão que está na ordem do dia. Está acontecendo. Nós estamos vivendo revoluções e revoluções tecnológicas e a gente não sabe lidar com essas dificuldades ainda. Né? Já várias vezes, por exemplo...